Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Neemias, capítulo de número 13. Neemias, capítulo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele dia se leu para o povo, no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão, para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selamias, o sacerdote, Zadoque, o escrivão, e dentre os levitas Pedaías, como assistente deles. Como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Naquele dia, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figo, e toda sorte de carga que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitava em Jerusalém tírios que traziam peixes
e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam os filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe nosso Deus este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem, e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante, não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Meus irmãos, nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe e fale conosco nesta manhã. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de cultuar a Ti. E queremos te pedir que neste momento o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor, por meio da Tua santa palavra, instrua-nos, Senhor, sobre a forma como nós devemos viver. Que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, abençoe o nosso coração, para que nós tenhamos compreensão de todas as coisas que o Senhor requer de nós, Pai. Livra-nos, Senhor, de todo ego, livra-nos, Senhor, de toda arrogância, de toda soberba, e nos ensina, Pai, a sermos servos do Senhor, servos fiéis, servos que amam a Ti,
servos que buscam te obedecer, Pai. Perdoa-nos, Senhor, por tudo aquilo que nós fazemos, que pensamos, que não agrada ao Senhor, e nos ajude a vivermos uma vida de santidade diante de Ti. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai. Meus irmãos, alguns anos atrás, eu fui ver uma exposição com uma amiga do Kandinsky. Ele é um artista plástico, né? Precursor aí da arte abstrata. E foi interessante, enquanto a gente estava vendo algumas obras, que a gente chegou diante de uma e tinha um rapaz parado do lado, olhando para aquele quadro. E acho que os irmãos, não sei se vocês já viram alguma obra do Kandinsky, mas certamente vocês já devem ter visto alguma obra abstrata, né? E geralmente a arte abstrata, ela tende a romper, né, com as formas, ela tende a romper com as ideias bem claras, mas apresenta isso tudo de uma maneira muito abstrata. E aquele homem estava contemplando aquele quadro, e ele chegou para mim e para minha amiga e disse assim: tá vendo aqui essa lagosta? E a gente olhou para o quadro e falou: aonde está a lagosta aí? E na descrição do quadro não falava nada a respeito de lagosta. Mas ele, né, um especialista em Kandinsky, falou: não, aqui Kandinsky está fazendo uma representação de uma lagosta. Eu acho que ele estava brincando com o pessoal que estava vendo a exposição. Acho que ele disse: vou zoar o pessoal aqui, vou falar que é uma lagosta, só para ficar brincando com eles. E realmente o quadro não tinha nada a ver com lagosta. Por que eu estou contando isso? Porque geralmente quando uma coisa é muito abstrata, é difícil a gente identificar o que está sendo representado ali. E eu acho que nós temos sido cristãos abstratos. Cristãos que, quando as pessoas tentam descrever o que é um cristão, elas olham para nós e tentam identificar a nossa forma de cristão, elas não conseguem encontrar. Elas não conseguem identificar bem o que é ser um cristão, qual é a forma que um cristão deve ter. Eu acho que muitos de nós temos nos tornado cristãos abstratos, cristãos sem forma, cristãos sem identidade, cristão que você não consegue perceber e falar: isso aqui é um cristão. E eu acredito que isso é pela falta de santidade nas nossas vidas, porque a santidade é a grande marca distintiva de um crente. É isso que, quando a gente olha para uma pessoa, diz: esse é um cristão, é alguém que é santo, é alguém que busca ser a imagem de Cristo, é alguém que busca ser a imagem de Deus, obedecer aquilo que Deus quer de nós. E eu tenho visto, né, na internet, agora eu ganhei um amigo que ele gosta de ficar mandando para mim memes de coisas que acontecem dentro das igrejas, e é assustador o que acontece dentro das igrejas. Você se pergunta, por quê? Né? Ontem ele me mandou o vídeo de uma menina que estava andando em cima de caco de vidros dentro da igreja. Parecia uma obra do Robinson Crusoe, né? Colocou um monte de vidro, no caso fogo, né? Mas colocou um monte de vidro no chão, e a menina tinha que andar em cima do vidro assim. E eu falei: por quê? Por que ela está fazendo isso, né? Então, tanta coisa bizarra que a gente vê, tanto que se fala na igreja. Tem uma moça aí que é a moça das devocionais do iPhone aí, quem quiser ver depois na internet, ela está fazendo bastante sucesso aí, e é sempre a mesma história: o pra mim, eu faço o que eu quero, ninguém pode me derrotar, eu sou invencível, eu sou imparável. E essa disformidade, que agora, quando a gente fala de cristão, é que vem à mente das pessoas. Essa figura totalmente bizarra, estranha, assustadora. Há pouco tempo, num programa aí de TV, estava falando lá sobre ser cristão
no século 21. Aqueles programas matinais cheios de coisas interessantes, né? E lá estava um grupo de cristãos, e aqueles cristãos da mídia, aqueles que fazem bastante sucesso no Instagram, no YouTube, e era cada bobagem que eles falavam, era cada coisa absurda, era uma coisa feia de se ver. Cheios de discursos sobre si mesmos, sobre uma liberdade para você fazer o que você quiser, sem compromisso com a palavra. Então, infelizmente, é essa a imagem que nós temos visto a respeito do cristão aí, mundo afora. Mas quando eu olho para esse texto de Neemias, eu vejo aqui ensino sobre santidade, sobre como viver em santidade, especificamente em 3 áreas da nossa vida. Neemias está nos mostrando como ser santos na nossa vida religiosa, como ser santos diante de uma cultura corrompida e como ser santos nos nossos relacionamentos. E eu acho que se nós aprendermos a viver em santidade, acho que se a igreja reassumir isso, reassumir essa figura não abstrata de cristão, mas uma figura verdadeira, uma forma autêntica de Cristo, eu acho que o nosso testemunho diante da sociedade pode mudar. A forma como as pessoas nos veem pode ser mudada. E elas realmente enxergarem em nós uma figura, não abstrata, mas Cristo na vida da igreja. Sermos verdadeiros cristãos. Eu não estou vendo o seu Nishimura, né? Mas seria o momento para perguntar: o que é ser cristão, não é? É viver em santidade. Então, é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta manhã. Olhando para esse texto de Neemias, como viver uma vida de santidade. E, primeiramente, uma vida de santidade religiosa. E é possível sermos religiosos sem santidade. É possível nós estarmos na igreja, é possível nós termos cargos na igreja, é possível nós estarmos há 30 anos na igreja, é possível nós termos experimentado de várias bênçãos na igreja, e ainda assim nós não termos santidade na nossa vida. E Neemias vai mostrar para a gente, do versículo 1 ao versículo 14, da importância de, na nossa vida religiosa, sermos santos. Primeiramente, eu quero chamar a atenção aí dos irmãos, como é importante que nós, como povo de Deus, sejamos distintos, sejamos diferentes, sejamos separados, reconhecidos como cristãos. No verso de 1 a 3 aí, a gente vai ver que Neemias está lendo a lei com o povo, está ensinando a lei para o povo, e eles se deparam com um texto bíblico em que Moisés diz que tanto os moabitas como os amonitas deveriam ser apartados do meio do povo de Israel. E o motivo deles serem apartados é aquilo que aconteceu, que foi registrado lá em Números, a partir dos capítulos 22, 23, 24, quando o povo está lá no deserto, está indo em direção à terra prometida, os moabitas e os amonitas se assustam da forma como o povo tem conquistado os seus inimigos. Eles já tinham derrotado o povo de Seom, e o que eles fazem? A gente tem que lembrar que os amonitas e os moabitas são descendentes de Ló, né? Mas ao invés de eles receberem bem o povo de Israel, ao invés de eles irem ao encontro do povo de Israel, como diz o texto aqui, com pão e água, o que eles fazem? Eles contratam um profeta, que é o famoso Balaão, né? Vocês já devem ter ouvido falar lá da mula de Balaão que falava, é nesse contexto que ela vai falar. Eles contratam Balaão para que ele fosse até o povo de Israel e os amaldiçoasse. E aí, quando Balaão está a caminho de lá, tem toda aquela história do anjo que está ali para matá-lo, a mula que impede que ele passe por aquele lugar e seja morto, e Deus que diz para Balaão: você não vai amaldiçoar os filhos de Israel.
E aí ele que tinha sido contratado para amaldiçoar, no final das contas ele tem que abençoar o povo de Israel, porque Deus o mandou fazer isso. Então Neemias está dizendo, foi esse povo que agiu dessa forma conosco, eles que estão no nosso meio. Moisés ensinou, esse povo que servem a outros deuses, esse povo que não adora o nosso Deus, não pode estar no nosso meio. Precisamos ser um povo diferenciado. Nós somos o povo do Senhor. Nós somos diferentes das outras nações. E pode parecer um discurso exclusivista, mas o discurso da igreja é extremamente exclusivista. Pode parecer um discurso separatista, mas nós somos um povo separado. E o nosso erro é pensar que nós somos iguais ao mundo. Nós não somos. Somos o povo de Deus. E isso precisa ficar claro em nossas vidas. Nós não somos deste mundo. E isso é ensinado ao longo das Escrituras. Você encontra isso em Gênesis, quando Deus diz que vai colocar inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Você encontra isso lá em Levíticos, capítulo 20, verso 26, quando Deus diz, vocês vão ser santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei vocês dos outros povos, para vocês serem meus. Então veja, Deus nos separou dos outros povos, porque nós somos o povo dele. Pedro diz para nós que nós somos povo raça eleita, ou seja, povo que foi escolhido por Deus, povo que foi separado por Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O Senhor Jesus, lá em João, capítulo 15, verso 19, diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então Neemias tem isso na sua mente. E ele quer que o povo também se lembre disso. Vocês são um povo de Deus. E vocês precisam, então, se distinguir das outras nações. E aí no verso de número 3 aí de Neemias, capítulo 13, ele vai dizendo, ouvindo o povo esta lei, ouvindo a palavra de Deus, entendendo que Deus tinha ensinado eles lá na Torá, que eles deveriam ser um povo diferentes, eles se apartaram de todo elemento misto. Eles retiraram do meio deles todos aqueles que não adoravam a Deus. No nosso culto não vai ter ninguém que adore a outro Deus. Não vai ter ninguém no nosso meio que manche a glória do Senhor, alguém que ofenda a glória do Senhor com o pecado no meio da igreja. E eu acho interessante que esse ensino de a gente afastar o mal do nosso meio foi ensinado também ao longo das Escrituras. Quando a gente chega lá em 1 Coríntios, capítulo 4, capítulo 5, Paulo está ensinando a respeito de um homem que aparentemente tem dormido com a esposa do pai, e ele diz, não deve haver no meio de vós tal impureza. O que Paulo está ensinando aqui para a gente é a respeito da disciplina, da importância de se disciplinar aqueles que de fato não têm vivido para a honra, para a glória do Senhor. Lá no verso 6 de 1 Coríntios, versos do capítulo 5, quem quiser acompanhar aí também pode ler, ele diz, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como de fato sois em Cristo Jesus, Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Então,
é muito importante a gente falar sobre disciplina na igreja, porque é uma coisa que foi esquecida por nós. Entretanto, os reformadores diziam, uma das marcas de uma igreja verdadeira é a prática da disciplina. E geralmente, a gente pensa que a disciplina tem a ver com o pecador. A gente pensa que a disciplina é exclusivamente para que o pecador seja restaurado, para que ele seja salvo. E é fato que esse é um dos propósitos da disciplina. Mas ainda que aquele que seja disciplinado não venha a ser restaurado, a disciplina precisa ser exercida, porque a gente a exerce para a glória de Deus. Porque quando alguém que se diz crente, que se diz cristão, ofende o nome do Senhor, é o nome de Deus que está sendo difamado. É Deus que está sendo insultado. Por isso a disciplina é importante. E Paulo diz o seguinte: não é boa a vossa jactância. Quando vocês veem alguém pecando e vocês não disciplinam essa pessoa, vocês estão sendo arrogantes, vocês estão sendo orgulhosos, porque vocês estão dizendo, eu sei um jeito melhor de lidar com o pecado do que aquele que Deus ensinou. E qual é o jeito que Deus ensinou para a sua igreja de lidar com o pecado? É com a disciplina. E Paulo está dizendo, se há pecado, isso precisa ser tratado no meio da igreja. E Neemias está exatamente fazendo isso. No meio do povo de Deus não pode haver pecado. Não pode haver o fermento. É necessário haver santidade. Esse povo precisa ser distinguido dos outros. Eles não podem fazer o que todo mundo faz. Meus irmãos, se você descobrisse, isso aqui é uma tarefa difícil, mas lembre do que o Senhor Jesus disse, eu vim para trazer a espada, de pais para filhos até. Se você descobrisse que o seu filho está vivendo em pecado, que ele tem ofendido o senhorio da igreja, geralmente a gente tende a massagear o ego humano, né? A gente está muito mais preocupado com o homem dentro da igreja do que com o Senhor da igreja. Mas se o seu filho estivesse pecando, você teria a coragem de levá-lo diante do conselho da sua igreja e falar, olha, meu filho tem feito isso? A gente não, sendo sincero, a gente não faria. E a gente não faz porque a gente não acredita na palavra de Deus. A gente não acredita que a disciplina é um meio de Deus transformar as vidas. É até tal ponto que a gente acredita na aplicabilidade das Escrituras. Mas a gente vai esconder o pecado, a gente vai esconder as coisas, mas a gente não vai agir como nós devemos. Neemias foi corajoso para encarar o pecado nos seus dias. Santidade, distinção, é algo que nós precisamos ter nas nossas vidas. Também temos que tomar o cuidado para a gente evitar de profanar as coisas de Deus. Olha o que diz aí a partir do verso 4 até o verso 9. Neemias vai se deparar aqui com uma situação muito interessante. Ele teve que sair de Jerusalém, Artaxerxes o chamou de volta para que ele voltasse lá, não para Suzã, mas para a Babilônia, e aí ele vai até lá ao encontro do rei, vai ficar um tempo na corte do rei, e quando ele volta, ele vai descobrir que a situação está muito complicada em Jerusalém. E o primeiro problema aqui, que ele já descreveu, foi da presença desses estrangeiros no meio do povo, no meio da assembleia, no meio do culto do povo, mas ele começa também a dizer a respeito aqui do problema que Eliasibe tinha cometido. Eliasibe era o sumo sacerdote, ele tinha se aparentado da casa de Tobias, que era um horonita, que era um estrangeiro, e olha só o que o sumo sacerdote, então vamos colocar aqui, olha só o que o pastor da igreja fez naqueles dias. Ele pegou um homem ímpio
um homem que era inimigo da palavra do Senhor, um homem que tentou impedir o povo de reconstruir os muros. Dentro da igreja, estou contextualizando isso, né? Dentro da igreja, ele destruiu algumas salas da igreja, porque o texto aí no verso 5 diz que ele faz uma grande câmara, ou seja, ele teve que destruir as câmaras do tesouro. Ele faz toda uma reforma lá dentro da casa do Senhor, para criar um espaço para esse ímpio poder trabalhar. Para ele poder, lá de dentro da casa do Senhor, ele continuar atrapalhando a obra do Senhor. O que ele está fazendo? Ele está profanando as coisas de Deus. E quando Neemias chega e vê isso em Jerusalém, ele diz aí no verso 8, isso muito me indignou. Isso muito me enfureceu, isso muito me entristeceu, porque olha o que eles estavam fazendo dentro da casa de Deus. Literalmente, ele mudou a estrutura da casa de Deus por conta de ímpios. E, como eu disse lá no início da pregação, o que a gente mais tem hoje são igrejas que distorcem tudo para agradar aos homens, para agradar aos ímpios. Paulo disse isso lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 4, né, e verso de número 3, ele diz assim, porque lá no final dos tempos, né, a gente vai estar cheio de pessoas que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, elas vão cercar-se de mestres, né, segundo as suas próprias cobiças. Como que sentido? Coceiras no ouvido. E a igreja evangélica no cenário brasileiro é isso hoje. É um local onde as pessoas enchem a igreja de várias coisas para agradar as pessoas. A gente tem aí as igrejas inclusivistas, as igrejas que defendem, aceitam membros que são homossexuais. Nós temos igrejas aí que são moldadas por discursos sociológicos. É a igreja de determinado grupo, não a igreja do Senhor, é a igreja daquele grupo. E isso cada vez mais tem se tornado constante. A gente profanar as coisas do Senhor para que os ímpios se sintam felizes. E infelizmente, meus irmãos, isso tem acontecido até mesmo dentro da nossa denominação. Até mesmo dentro da IPB já existem casos que você ouve e você fala assim, não é possível que isso aconteça dentro da IPB. Mas sim. Tem igreja presbiteriana que faz culto de libertação, tem igreja presbiteriana aí que o pessoal canta atirei no Paulo Gato no meio do culto. Vocês estão achando que não, é verdade. Tem igreja presbiteriana que o culto parece um show. Está cheio. Para agradar os de fora. Para agradar os que têm coceira nos ouvidos. Mas nós precisamos ter a atitude de Neemias. Neemias que diante do pecado se entristecia. Neemias que diante do pecado agia. Alguém que estava preocupado com a glória do Senhor. Vocês não foram chamados para acariciar egos de homens. Não foram chamados para manter a paz a qualquer circunstância. Foram chamados para defender a verdade a qualquer circunstância. Lutero costumava dizer, a verdade acima de tudo. A paz, se for possível, mas a verdade acima de tudo. Muitas vezes, lidar com o pecado dentro da igreja vai gerar conflitos. Mas é necessário. E é melhor uma igreja que defende a verdade do que uma que está debaixo de uma falsa paz. E é o que Neemias está mostrando para a gente. É preciso confrontar o pecado. E aí ele vai mostrar para a gente, aí nos versos 8 e versos 9, a importância da pureza
no serviço. Ele vai atirar, vai jogar para fora o... Vocês conseguem imaginar a cena? Eu acho que aqui Tobias deve ter sido muito parecido com o Senhor Jesus. Lembram-se de quando estavam vendendo lá no templo e Jesus expulsa as pessoas do templo, falando que eles transformaram a casa de Deus numa casa de comércios, e o Senhor Jesus expulsa eles dando chicotada neles? Vocês conseguem imaginar o Senhor Jesus pegando o chicote e batendo nas pessoas? Foi isso que ele fez. Não é? Não pode. Não. Agir dessa maneira, nem pensar. Mas foi isso que o Senhor fez. E é isso que Neemias está fazendo. Está pegando os móveis, está jogando para fora e está falando, vai embora, Tobias. E aí depois ele vai fazer todo o processo aqui de reconsagração das câmaras e fazer elas servirem para os propósitos corretos. Não podemos, meus irmãos, permitir o pecado dentro da igreja. E por fim, falando ainda a respeito da santidade na nossa vida religiosa, temos que tomar cuidado também com a omissão. É o que a gente vai ver aí dos versos 10 a 14. A gente vai ver que o povo que lá no capítulo 10 tinha dito que ia cuidar dos levitas, o povo que se comprometeu a sustentar o trabalho dos levitas, o que acontece? Eles deixam de contribuir com a obra do Senhor. E porque eles deixaram de contribuir com a obra do Senhor, os levitas precisam cada um voltar para a sua cidade, os cantores precisam voltar para suas casas para trabalhar, para ter o seu sustento. Mas o problema é que o povo já tinha prometido, o povo tinha assumido o compromisso diante de Deus, que eles iam sustentar esses levitas. Então o que aconteceu aqui? Eles se esqueceram dos compromissos que tinham assumido diante de Deus. Eles estão sendo omissos com aquilo que eles disseram que iam fazer. E Neemias vai dizer, vai chegar nos líderes e falar assim, por que vocês estão fazendo isso? Como que vocês deixaram isso acontecer? Vocês precisam ser responsáveis com as coisas de Deus. Não se pode fazer a obra do Senhor relaxadamente. Lá em Jeremias, capítulo 48, verso 10, é o que o Senhor diz: maldito é o homem que faz a obra do Senhor de maneira relaxadamente. Precisamos ser firmes nas nossas responsabilidades. E Neemias está questionando isso. Neemias falando, por que vocês não têm cuidado dos sacerdotes? Por que vocês não têm cuidado dos levitas? Por que vocês não estão cuidando dos cantores? E ele vai mudar a situação, ele vai chamar o povo novamente a cuidar desses homens, e aí então ele vai nomear também, e vejam que interessante, ele vai nomear alguns tesoureiros e assistente dos tesoureiros também, mas eu quero que vocês vejam a qualificação desses homens. Esses homens foram escolhidos para trabalhar na obra do Senhor, diz o verso 13, porque eles foram achados fiéis. E isso nos lembra aquilo que Paulo nos ensinou lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, quando ele diz, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, meus irmãos, nós temos sido fiéis naquilo que Deus tem nos dado, na obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós temos sido fiéis ao Senhor? Temos exercido as nossas responsabilidades com fidelidade, com zelo, com dedicação? Ou a gente deixa a obra do Senhor em segundo lugar nas nossas vidas? Neemias está ensinando a importância de existir santidade dentro da igreja. Quando a gente viver dessa forma, as pessoas de fora vão olhar para a igreja e vão falar, olha ali, lá está o povo de Deus. Imagina, eu fico pensando, né? Eu gostei do que o Senhor Nishimura falou. A gente estava na vigília aqui na sexta-feira, não é? E o Senhor Nishimura falou, acho que ele lembra disso, tá bom? Se eu estiver errado, o Senhor me corrige, mas vocês podem confirmar com ele. Não fui eu, foi ele que disse, tá bom? Depois vocês brigam com ele. Mas ele disse o seguinte,
Às vezes tem as pessoas na igreja que, ao invés de vir na igreja, no domingo, vai para uma festa, aí vai lá na festa, a festa é regada de bebida. Aí ele até disse, eu não gosto disso, mas tem gente que gosta. Estou mentindo quem estava aí na vigília, ele falou ou não falou isso? Né? E vão lá e ficam lá nessas festas e tal, e deixam de vir na igreja porque mais se importam em estar na festa do que estar na casa do Senhor. Imagina você, vai evangelizar para o seu parente. Você precisa tanto de Jesus na sua vida. Jesus tem um plano para você. Você precisa ir para a igreja. Você precisa encontrar Jesus. Aí chega o domingo onde você está? Na festa, na sua casa. Se nem você vai para a igreja, como você quer falar para os outros irem? Se nem você tem responsabilidade, como você quer ensinar a outros a fazer o que você não faz? Como você quer dizer, esse caminho é bom, esse caminho do Senhor é agradável, quando você não vive esse caminho com integridade na sua vida? Quando a gente for santo na nossa vida religiosa, é que as pessoas vão ver a diferença em nós. Neemias está ensinando, sejam santos na vida religiosa de vocês. Sejam santos também no meio da cultura corrompida. E aí, aqui do verso 15 ao verso de número 22. Outro problema que aconteceu quando Neemias foi para Babilônia é que o povo deixou de guardar o sábado. Eles começaram a usar do sábado para fazerem os seus trabalhos. Ele diz aí sobre pisar nas uvas, né? Sobre moer o trigo, sobre debulhar o milho, de levar o milho, de vender peixes. Ele vai dando uma série de coisas que começam a acontecer em Jerusalém. E a gente tem que entender qual é a situação de Jerusalém nesse momento. Quando a gente olha antes do exílio, a gente sabia que o povo, que Israel tinha total soberania sobre a terra onde eles estavam vivendo. Então a lei do Senhor deveria ser cumprida porque o rei que governava lá tinha total autoridade. Mas quando eles voltam do exílio, a gente tem que lembrar que aquela terra agora também é uma terra habitada por estrangeiros. Eles estão debaixo de leis de um rei estrangeiro, o rei da Pérsia. Então é uma outra realidade, que a gente pode dizer então que eles estão vivendo, mesmo ali na terra do Senhor, em meio a uma cultura corrupta. O versículo aí de número 16 para a gente vai dizer aí que no meio deles habitavam tírios, pessoal lá, né, de Tiro, que traziam peixes para ser vendido em Jerusalém. Então perceba como eles estavam vivendo no meio de uma sociedade, no meio de uma cultura corrompida. A prática das pessoas naquele período eram distantes da lei do Senhor, porque o povo deveria guardar o sábado, mas eles não estavam fazendo isso. Eles estavam trabalhando no sábado. Eles estavam sendo dominados pelaquela cultura. E aí Neemias vai mostrar para nós a importância de nós vivermos em santidade em meio à nossa sociedade. Ele vai lutar contra esses homens que tentavam impor a sua cultura no meio do povo de Deus. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fechar as portas da cidade. Quando chegasse sexta-noite, ele vai fechar a porta da cidade e falar assim: vocês não vão entrar aqui. Vocês não vão vender nada aqui. Não adianta trazer, vocês vão ficar para fora. E ele começa a fazer isso. Ele começa a colocar guardas na porta, porque falou: no sábado vocês não vão vender, porque a lei do Senhor nos ensina que não é para vender nada. E aí ele vai repreender também novamente. Veja só como ele repreende todo momento a liderança. Porque sim, a liderança, a igreja vai seguir o exemplo dela, vai refletir a imagem dos seus líderes. E ele vai dizer: como que vocês deixaram isso acontecer em Jerusalém? Olha só, o povo vendendo aqui aos sábados, como vocês foram permitir isso?
Vocês não sabem que a gente está sofrendo tudo isso porque a gente desobedeceu a Deus? A gente foi para o exílio porque a gente não ouviu a voz de Deus. A gente teve que reconstruir os muros porque Deus destruiu tudo, porque nós não fomos obedientes. Olha todas as consequências do nosso pecado. E vocês querem voltar para o pecado novamente? Parem de desobedecer a Deus. E Ele vai proibir, não vai vender. Precisamos ter uma atitude diferenciada. Foi isso que Neemias mostrou. Vocês acham que não seria vantajoso economicamente para Jerusalém ter comércio no sábado? Ia vender mais, ia ter mais imposto. Se Neemias fosse simplesmente um governante, que se venda no sábado. Mas não, porque é necessário ter santidade no meio dessa cultura corrupta. É preciso mostrar que nós somos o povo de Deus. No meu trabalho, eu preciso ser diferente. Eu não posso deixar que o mundo imponha sobre mim os seus valores. Eu preciso reconhecer aqui, embora a gente não possa confiar na doutrina deles, quando um exame nacional abre espaço para provas serem feitas aos sábados e não aos domingos, por motivo religioso, mostra que os adventistas, por mais errado que eles estejam, fazem a diferença. Eu não vou fazer a prova no domingo. No caso, sábado. Não vou fazer o sábado. É dia de guardar. Não adianta. E aí, o que tiveram que fazer? Pôr a prova em outro dia. Tem lá a opção. Se você, por motivo religioso, não pode fazer a prova no domingo, você pode fazer no sábado. Mas a gente aluga, eu gosto de brincar, né, o buffet no domingo porque é mais barato. Vou fazer a festa no domingo. A cultura tem posto os seus valores sobre nós. Eu preciso trabalhar no domingo. A casa do Senhor em segundo lugar. Precisamos ter uma atitude diferenciada, meus irmãos. E a gente precisa tomar cuidado com as estratégias inimigas. Porque os inimigos do povo aqui não pararam quando Neemias falou, vamos fechar a porta, vocês não vão entrar em Jerusalém. Eles falaram, então não vou mais vender aos sábados. Não, o que o texto diz aí no verso 20? Diz que eles então começam a pernoitar fora de Jerusalém. O que quer dizer? Eles vão montar as barraquinhas dele lá, fora da cidade. E aí o que o povo ia fazer? O povo que morava em volta da cidade de Jerusalém, tá bom, não compro dentro da cidade, mas aonde eu compro? Fora. E é o que Neemias diz. Aí Neemias tem que ser abrupto, falou assim, se vocês vierem aqui de novo, eu vou para cima. Eu estou falando para vocês que não é para vocês virem vender aqui, e se vocês vierem de novo, eu vou lançar a mão sobre vocês. O que é de vocês, eu vou pegar. E vocês vão sofrer. Porque não é para vir vender nada no sábado. Radical a postura de Neemias, não é? Mas porque era um homem que amava o Senhor. É um homem que tinha sinceridade no seu coração. Porque 4 vezes aqui ele diz, Senhor, lembra do que eu estou fazendo. Lembra de mim, Pai, porque eu estou fazendo tudo isso pelo Senhor. Lembra do que eu estou fazendo. Não se esqueça das minhas obras. Tenha misericórdia de mim, porque o que eu faço é por amor a Ti. Vocês acham que Neemias foi ou não um homem que comprou muita briga? Eu acho que foi, mas porque amava ao Senhor. Então, a importância, né, de a gente não ceder às estratégias inimigas. Vocês viram, não dá para vender dentro, a gente vende fora. E Neemias não se deixou abalar por essas estratégias. Meus irmãos, temos que ficar atentos, porque a cultura
de diversas maneiras, tenta nos atacar. E não só nós adultos, aos nossos filhos também, às nossas crianças. Eu vou dar só um exemplo aqui de algo que aconteceu, que eu fiquei impressionado, né? Eu estava vendo um desenho chamado Gumball, o Incrível Mundo de Gumball, né? Não sei, talvez o Tavinho já tenha assistido, o Nicolas já assistiram esse? Gael, né? Ele é bem famoso esse desenho. E aí é a história de um gato e de um peixe que são adotados lá por uma família, né, de animais que vivem lá. E de repente, no meio do desenho, eles começam a cantar uma música dizendo que a vida não tem sentido. Eles começam: quem somos nós, criaturas, no meio desse universo tão grande e gigantesco? A vida não faz sentido nenhum, então não importa o que você faz, porque você não é nada, a vida não tem um propósito, então faça o que você quiser, porque você é insignificante nesse universo. Isso é existencialismo puro. Faça a sua vontade, porque não existe nada que dá sentido à sua existência. Olha a estratégia do inimigo. Desenhos hoje em dia lá na Netflix, gente, os adolescentes estão se perdendo. Para o grande inimigo hoje em dia, na época falava, Globo, hoje é a Netflix com as séries porcarias que elas produzem. Tem desenho infantil de drag queen. Estratégias dos inimigos. E não pensam que isso não é feito sem premeditação. É sim, a nossa sociedade é anticristã. Se você vê numa série de televisão, e isso quem está falando não fui eu, foi um ator muito famoso aí de Hollywood, ele deu uma entrevista recentemente, ele diz assim: se você vê num filme um homem com uma Bíblia, saiba que ele vai ser o vilão. Pega um filme para assistir aí. Se o homem tiver com a Bíblia na mão, saiba que ele vai ser manipulador, que ele vai ser mentiroso e que no final ele vai ser o grande vilão da história. A mentalidade das nossas crianças. Assiste aí, filha, é R$26,90 por mês. Temos que tomar cuidado, né? É perigosa essa geração Netflix que vem por aí. Por fim, meus irmãos, a santidade nos relacionamentos. Dos versos 23 aos versos de número 31, Neemias vai mostrar a importância que nossos relacionamentos também sejam santos. E ele vai começar dizendo aí a respeito dos relacionamentos impuros. Ele vai dizer que os filhos de Israel, os judeus, começaram a se casar com as doditas, amonitas e moabitas. Ou seja, eles começaram a se casar, começaram a ter relacionamento com pessoas que não faziam parte do povo de Deus, com pessoas que não eram crentes. A gente usa, né, a expressão casamento misto hoje em dia dentro da igreja. Começaram a casar com pessoas que não eram crentes, e os costumes das crianças começaram a ser corrompidos, porque o verso de 24 diz aí que as crianças não sabiam falar a língua judaica, mas elas falavam a própria língua do povo. O que é isso? As crianças estão sendo moldadas de acordo com os costumes das mães, e as mães que são pagãs. Então o que está acontecendo com o povo? Está se corrompendo. E Neemias está falando: olha o que está acontecendo no meio de vocês. Porque falta santidade nos seus relacionamentos, falta santidade no seu lar. E novamente, Neemias vai ter firmeza diante do pecado. Gente, olha que pesado que ele faz. Ele diz aí: contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei e arranquei os cabelos. Não, Neemias não pode ser um homem crente. Não, esse homem não é crente. O cara espancou o povo, puxou o cabelo do povo, amaldiçoou o povo. Como esse homem pode ser crente? Lembre-se de Jesus dando chicotada. Aí você também fala: Jesus não era crente. Não pode ser. Como?
Cadê o amor ao próximo? Irmão, você está pecando, vem cá para eu te dar um abraço. Está tudo bem. Não está tudo bem. É preciso mudar. E é isso que Neemias está mostrando aqui. Obviamente, aqui a gente tem que lembrar que o arrancar o cabelo, ele raspou a cabeça das pessoas, porque ter a cabeça raspada naqueles dias era um sinal de vergonha. Novamente, aqui uma referência à disciplina. Ele vai mostrar, olha aqui, vocês estão fazendo errado, os filhos de vocês estão sendo corrompidos. Lembre-se do que aconteceu com Salomão. Verso 26 e 27. Salomão, que era um rei amado de Deus, e eu vou dar a minha impressão aqui, eu acho que mesmo Salomão tendo errado, ele continuou, acho que ele foi salvo sim, porque eu duvido muito que um ímpio escreveria a Bíblia, e a gente tem textos, para mim esse é o maior argumento de que Salomão, ele, mesmo tendo caminhado por caminhos tão distantes do Senhor no final da sua vida, era alguém que eu acredito que está lá com o Senhor, porque dificilmente Deus ia colocar um ímpio para escrever a Bíblia. Mas Salomão, esse homem amado, gente, amado de Deus, que Deus constituiu sobre Israel, se afastou de Deus. E lá o texto de Reis diz para a gente por que foi. Diz lá que Salomão começou a se casar com as filhas dos reis estrangeiros, começou a construir para elas templos em Jerusalém e levou o povo ao quê? À destruição, ao paganismo, à idolatria. Esse homem amado de Deus, esse homem que recebeu sabedoria de Deus, que foi considerado dos mais sábios de todos os homens. Por quê, meus irmãos? Porque ele não teve santidade nos seus relacionamentos. Tomem cuidado. Vou dar essa dica aí para os adolescentes. Daqui a pouco vocês vão começar a procurar namoradas. Eu já estou procurando a minha faz um tempo, logo vocês também vão começar a procurar de vocês. Tomem cuidado com quem vocês estão procurando. Tomem muito cuidado. Procurem uma moça que é da igreja, procurem uma moça que tenha compromisso com a palavra. Eu estou falando para menina porque não tem meninas aqui, tá? São só os adolescentes. Mas tomem cuidado com os relacionamentos de vocês, com quem vocês vão se relacionar. Busquem alguém que amem ao Senhor, porque vejam, até Salomão falhou, quanto mais nós, não é? E meus irmãos, eu acredito que um dos pecados, essa área de relacionamentos, por mais que depois a gente se arrependa, por mais que depois o Senhor restaure a nossa vida, eu acredito que as consequências dos pecados nessa área são das consequências mais duradouras. Infelizmente. Imagina você estar casado com alguém que não serve o mesmo Deus que você, a dificuldade que vai ser dentro do lar para ensinar os filhos. Isso é difícil, então tomem cuidado. E é isso que Neemias está ensinando aqui. Tomem cuidado. Tenham um relacionamento santo, santifiquem os lares de vocês. É como Paulo ensinou. Às vezes vai acontecer, infelizmente, de a pessoa é crente, a outra não é, mas o cristão santifica o seu lar. Mas busquem santidade nos relacionamentos. E aí é isso que Neemias está fazendo aqui. Ele vai até afastar, verso 28, um dos sacerdotes do cargo dele. Ele fala assim, não, esse aqui não vai mais ser sacerdote, verso 28, porque ele se casou com a filha de Sambalate. Vocês lembram quem foi Sambalate? A gente está aqui no último capítulo de Neemias. Vocês lembram lá do início de quem foi Sambalate? Aquele homem que tentou planejar um ataque em Jerusalém à noite para que não se reconstruísse os muros, e o filho do sumo sacerdote, o neto do sumo sacerdote, se casou com a filha desse homem. Então tomem cuidado nos relacionamentos, meus irmãos. Busquem santidade nessas coisas. Busquem santidade no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento religioso. Busque santidade em meio à cultura que tenta impor a vocês os seus valores. Busque santidade nos seus relacionamentos.
E para encerrar, eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 2, versos 1 e 2. Onde Paulo diz o seguinte: diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando sobre santidade aqui. Não seja como o mundo é. Não sigam, não se conformeis. Mas apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Aqui, falando de vida religiosa, que a nossa vida precisa ser um culto agradável. Nosso culto precisa ser racional a Deus. O século, a cultura, não se amoldeia a este século, mas se transformem a vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Meus irmãos, creiam neste livro. Creiam no que está aqui. Creia no que o nosso Pai nos deixou aqui. E Ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter santidade. Ele nos deixou esta palavra para que isso direcionasse as nossas vidas, para que ela fosse a nossa fonte em meio ao deserto, para que ela fosse a luz no meio desse mundo sombrio. A palavra de Deus. Amem as Escrituras. Amem o Deus das Escrituras. E saibam que em Cristo Jesus nós podemos viver uma vida de santidade. Por mais difícil que talvez está sendo para você vencer lutas, pode ser em relação à igreja. Irmãos, o que eu disse aqui não é porque eu sou melhor, porque nós temos falhas, às vezes também a gente vem para o culto e a cabeça está em outro lugar. Mas busquem santidade. A cultura também me afeta o Hércio, afeta o pastor, como afeta qualquer outro. Mas busquem santidade. Os relacionamentos também. Quanta gente às vezes não é tentado seguir um caminho mais fácil? Mas busquemos santidade. É o final do livro de Neemias. Aqui eu termino a exposição desse livro. Mas vejam que em tudo, Neemias é um homem que dizia: Senhor, lembra-te de mim. Eu acho que Neemias experimentou. Por mais que ele tenha tido uma vida difícil, vida de luta, ele deve ter experimentado quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para a sua vida. Experimentem uma vida verdadeira com Jesus, não uma vida disforme. Não sejam cristãos abstratos. Assumam a forma de Cristo Jesus e vocês serão felizes. Que Deus nos ajude a vivermos em santidade diante dele. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que
nos dê a força que nós necessitamos em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, o Senhor está conosco a cada momento das nossas vidas. O Senhor conhece as profundezas do nosso ser. O Senhor conhece aquilo que nós pensamos e conhece até melhor do que nós mesmos o que somos. Porque a Tua palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações e nos conhece, Pai. E Deus, o Senhor tem visto as áreas em que nós temos dificuldade. O Senhor conhece as nossas deficiências. O Senhor conhece as áreas que nós temos problemas, meu Pai. Às vezes nós temos problema em relação à nossa vida religiosa. A gente está tão acostumado, Senhor, a vir aos domingos à igreja que a gente se esqueceu do porquê que nós estamos aqui. Às vezes virou costume, Senhor. Às vezes a gente nem vem para a Tua casa, vem uma vez ou outra. Senhor, às vezes nós não estamos tendo santidade nos nossos relacionamentos diante do Senhor. Nos perdoe por isso. E nos ajude, Senhor, a sermos comprometidos, a não sermos omissos, a de fato valorizar as responsabilidades que nós assumimos diante do Senhor. Dá-nos santidade, Pai. A vida na igreja é tão boa, Senhor. Mas a gente precisa experimentar isso. E a gente precisa ter nossa mente transformada para valorizar isso. Não permita que o nosso coração se esqueça dessas coisas. Meu Pai, às vezes é diante da cultura que a gente está tendo dificuldade, às vezes é no nosso trabalho, a gente tem que fazer algo que a gente sabe que às vezes não é certo, ou a gente está enfrentando alguma situação, estamos enchendo a nossa mente, o nosso coração com coisas que não agradam ao Senhor. Nós nos preocupamos mais com as coisas do mundo, colocamos nossos propósitos nisso e não em Ti. A nossa prioridade se torna outras coisas. Perdoa-nos por isso, meu Pai. E nos ajude a vivermos em santidade nessa cultura tão corrompida. Nos ajude a nos posicionarmos, nos dê coragem, Pai. A Tua igreja sempre foi uma igreja corajosa. Porque o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, dava intrepidez a esses homens para anunciarem a verdade, por mais que isso fosse gerar conflitos. Tantos homens, Pai, que morreram por defenderem a Tua verdade. Dá-nos coragem também de, na nossa cultura, Senhor, defender a verdade acima de tudo. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos baluarte da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Que as pessoas fora daqui possam ver a diferença na gente. Que nós não sejamos cristãos disformes, abstratos, sem formas, esquisitos. Mas que sejamos crentes autênticos, à imagem e semelhança do Teu Filho. Também nos ajude, Senhor, nos nossos relacionamentos. Pai, traga santidade para os nossos lares, traga santidade para as nossas amizades. Que o Senhor enche os Teus filhos de amizades sadias, Senhor, e que naqueles relacionamentos que às vezes a gente tem fora da igreja, Senhor, que são perigosos, que o Senhor nos ajude a sermos diferença nesses relacionamentos também. Que o Senhor nos ajude, Deus, a manifestar ali, com aqueles nossos amigos que não são crentes, como a Tua verdade resplandece em nós. Dar-nos também santidade nos nossos relacionamentos, aqueles que estão buscando novos relacionamentos, que possam buscá-los também em santidade. Tenha misericórdia das nossas vidas, abençoe o nosso lar. Deus, são estas coisas que nós pedimos ao Senhor, mas não pedimos, Senhor, confiados de que nós podemos, que nós somos capazes, mas nós pedimos confiados em Cristo Jesus, que morreu na cruz, para que nós fôssemos um povo diferente,
um povo santo. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. E lembra-te de nós, Senhor. Não permita que as nossas vidas sejam distantes de Ti, mas que a gente possa experimentar quão boa, perfeita e agradável é a Tua vontade. Anima e fortalece os nossos corações, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor.